Boa tarde a todas. Eu estou muito feliz em estar no Rio. Fui presenteada com um almoço com a vista mais linda do Brasil. Não tem como não estar feliz aqui hoje. Realmente foi um presente. Eu acho que onde eu almocei, a gente paga pela vista e ganha um almoço de graça. Pela lotação do auditório, eu fico ainda mais contente de ter sido convidada para o evento. Já conheço o grupo Café com Mediação há um tempo. Não conheço todas as pessoas, até porque já soube que cresceu bastante, mas conheço algumas pessoas, conheço o trabalho, admiro. Agradeço mais uma vez o convite, doutora Flávia. Aqui tem vários colegas, doutor Roberto, grande processualista, parceiro aí em diversas obras. Doutor Marcelo Girardi também, compartilhando aqui o painel. E hoje estamos presentes aqui, eu e José Roberto, com quem eu tenho uma dívida de vida, porque foi a convite dele que eu passei a integrar na SECAF, embora há menos de um ano, porque foi em fevereiro, mas eu passei grande parte da minha vida acadêmica me dedicando ao estudo dos modos consensuais de solução de litígios envolvendo entes públicos. Desde 2007, sem conhecer a doutora Hélia Betero, que eu não conheço ainda pessoalmente, eu já me contaminei pelo fato de pertencer à instituição, me contaminei com a provocação de estudar algo tão inovador. Eu tive a satisfação de saber que eu fazia parte de uma instituição que protagonizava um projeto que eu nunca tinha pensado como advogada do consultivo. Eu sou uma advogada egressa do consultivo. Egressa não, porque ainda estou no consultivo, mas sempre, nunca trabalhei no contencioso, só fora da AGU. E, por conta, conhecendo a estrutura da SECAF, sabendo desse pioneirismo lá em 2007, eu resolvi me especializar nisso e hoje eu pude unir a minha área acadêmica, essa parte toda de estudo e pesquisa, com a prática. A SECAF é uma aula diária. É sensacional trabalhar lá. Muito bom. Para quem gosta, tem aptidão, e eu acredito que é muito difícil não se apaixonar pelos métodos consensuais de resolução de litígios. Lógico, e vive la différence, vai ter gente que gosta da beligerância, mas é muito difícil que, mesmo você apostando na beligerância, que você não ceda quando você percebe a eficácia e a efetividade de um método consensual para pacificar um conflito. É fantástico o resultado. E eu estou em contato diário com isso na SECAF. Então, é muito rico, é muito bom estar em contato na pesquisa, na área acadêmica, e poder, na minha instituição, eu estar em contato com isso na prática, vendo os resultados, vendo a evolução. A gente está trabalhando na minuta do decreto de regulamentação da lei de mediação. Nossa, isso é algo muito... Eu acho que eu nem nunca sonhei tanto com isso quanto agora está sendo realizado. Está sendo realizado muito mais do que eu sonhei. Diz que no mundo existem dois tipos de pessoas, né? Os realistas e os sonhadores. Os realistas sabem para onde estão indo, e os sonhadores já estiveram lá. Tiveram sonhadores na AGU, lá em 2007. Hoje, a gente já está na realidade. Não é mais o futuro os métodos consensuais, nem mesmo na administração pública. Mesmo aqui, os procuradores do município do Rio de Janeiro, muito obrigado por nos receberem, que ainda não tem uma Câmara, com certeza já tem contato com métodos consensuais de resolução de litígios. Não há como não ter. Mesmo antes do advento da lei de 2015, a gente já sempre teve um contato ou uma forma de atuação consensual. Porque nunca a administração pública esteve tolhida de exercer acordos, de resolver conflitos por acordos. Pelo contrário, o arcabouço jurídico-administrativo, embora árido para manifestação de vontade, encontro de vontades, ele sempre falou de eficiência, de moralidade. Nada mais moral e eficiente do que você gerir os seus próprios conflitos, que é gerir crises, não é verdade? E o tema é instigante, porque eu acho que a gente tem evoluído muito na SECAF em relação a essa discussão, processo administrativo
processo de mediação. Esteve muito presente na fala de Zé Roberto, que hoje eu acho que a gente meio que sempre se complementa, mesmo que eu não tenha lido a apresentação dele, nem ele a minha, porque não deu tempo. Mas a gente sempre está se complementando. Acho que quando a gente começa a trabalhar junto e pensar muito junto, a sincronicidade aparece. Bem, agora, é realmente um dos desafios a gente pensar nas câmaras públicas de mediação, no processo administrativo, nosso processo administrativo clássico, e o processo de mediação, o ITER que conduz ao acordo dentro dessas câmaras públicas e que, por estarem no seio da advocacia pública, no órgão público, é uma das formas de atuação da administração pública, ato, contrato e processo. Então, a gente não pode fugir do lugar comum. É um procedimento de mediação, ou um processo de mediação. Se a gente for discutir aqui essa diferença de processo e procedimento, eu gasto a minha meia hora. Mas a verdade é que a gente tem que fazer os temperamentos. Porque, gente, uma das coisas que não há como a gente fugir é que nós temos, quando falamos de métodos consensuais de resolução de conflitos, nos desconstruirmos para reconstruirmos. Grande parte daquela cultura adversarial, conflituosa, né, que a gente aprendeu desde o curso de graduação e continuamos a explorar durante a nossa atividade profissional, ele tem que ceder espaço para uma outra lógica. Isso é muito difícil. E quando a gente fala do procedimento de mediação e do processo administrativo, a gente tem que pensar nessas diferenças e nessa desconstrução. O processo, assim, vamos fixar isso. O processo é um instrumento de exercício de poder. Só que quando a gente fala isso num processo administrativo clássico, a gente fala do exercício de poder estatal, da imperatividade da administração pública. Mas quando a gente fala do exercício de poder num processo de mediação ou num procedimento de mediação, a gente está falando, sim, do processo como instrumento de exercício de poder, mas não é do poder estatal. É do poder das partes. Num procedimento de mediação, há o empoderamento das partes, que assumem as consequências pelo acordo que farão. A decisão é delas. Então, um mediador público, ele age ali, sim, como Estado, e isso não é ruim, mas ele vai deixar as partes mais empoderadas, seguras e tranquilas, para que possam manifestar sua vontade, seus interesses e seguir para um acordo ou para vários acordos. A gente descobriu há pouco tempo que num procedimento conciliatório é muito comum que a gente tenha vários acordos parciais. E a gente chama de acordo ponte, porque quando a gente fala parcial, a gente pensa assim, fechamento de fases. Nós somos bem quadradinhos, né? Aí a gente fala, um acordo parcial, acabou uma fase, jogou para debaixo do tapete, vai para outro. Não, acordo ponte, porque às vezes, como o Zé Roberto teve a oportunidade de viver e realizar isso, ele fez um acordo ponte entre Fiocruz e Senad, do Ministério da Justiça, e é um acordo ponte, porque é esse acordo parcial que vai conduzir a, provavelmente, um acordo final que pacifica completamente o conflito. Então, é acordo ponte mesmo. E, às vezes, a gente tem, num conflito complexo, transversal, multifacetado, diversos acordos dentro do processo que vão ajudar a realizar um acordo final. Gente, a maioria desses processos que chegam na SECAF são de promoção de políticas públicas. A gente tem um processo lindo em curso, em vias de fazer um acordo. A gente não pode entrar em detalhe, mas assim é novamente a administração pública se empoderando daquilo que nunca deveria ter sido negligenciado para o judiciário. O judiciário agradece porque ele não tem vocação para exercer política pública. Mas nós temos. E quando eu digo nós advogados públicos, todos nós não somos apagadores de incêndio. Nós podemos e devemos atuar numa política de consenso que age para a reforma
e reconstrução de políticas públicas. Então, assim, o processo administrativo é uma forma de atuação da administração pública, tem esse conjunto de atos concatenados, mas objetiva o alcance de uma decisão administrativa. Ele legitima e democratiza a produção de atos e decisões administrativas. O processo administrativo, de uma forma ampla, ele garante contraditório e ampla defesa, mas não pensa naquele contraditório e ampla defesa, vamos até parar de falar de ampla defesa e falar só de contraditório, aquele que a gente aprende de forma estreita no processo civil. Defesa, não que você pense assim, viu, Roberto, porque eu sei que você não pensa. Aqui eu estou falando de contraditório como na razão comunicativa de Habermas. Todos aqueles que potencialmente são afetados por aquela decisão têm que ter, pelo menos, a oportunidade de participar do processo. E esse tipo de contraditório, mesmo quando não existe um conflito e o processo administrativo é voluntário, gracioso, existe, sim, os potenciais afetados por uma decisão administrativa, então sempre ela deve ser conduzida por um processo administrativo para que essa decisão administrativa seja legitimada. O processo é quem equilibra a relação entre os envolvidos. Se o processo não existir, considerando o nosso regime jurídico administrativo, que parte da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, você nunca vai ter uma relação equilibrada. É o processo que traz esse equilíbrio. Se esse equilíbrio é possível de existir de forma fictícia, é o processo que vai emprestar a essa relação, esse equilíbrio. No caso do processo administrativo, e ele pode ser adversarial, ele pode ser voluntário, gracioso. Todas as vezes que a administração pública vai agir, licitação, processo de licitação, não é adversarial, mas é o iter que forma a vontade administrativa e que deve ser processualizada. Por isso que a gente está na era da processualização da atividade administrativa, porque o ato administrativo é uma caixa preta. Tira o coelho de dentro da cartola, ato administrativo. Isso não existe. Isso é uma visão atocêntrica que já cedeu espaço para que a atividade administrativa, que é elíptica, que ela seja totalmente demonstrada através de um processo. Então, todas as vezes que a administração pública vai conceder uma licença para construir, ela age num processo. A licença é o ato final. E isso é o que é o processo administrativo voluntário, que mesmo assim tem que ter contraditório, embora não tenha conflito, embora não tenha partes adversárias, mas precisa do contraditório porque ela vai afetar uma série de pessoas, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, e isso também é contraditório. Deve ser instruído para gerar uma decisão válida. O processo administrativo, ele sempre é um iter que vai culminar numa decisão administrativa. E, por conta disso, ele tem que ser instruído. A produção de prova no processo administrativo, ele culmina com a decisão administrativa. Ele não necessita do conflito, porque eu acabei de dizer, você tem processos administrativos que são voluntários, são graciosos, são é justamente externar o iter que forma a vontade administrativa até o ato final, que é a decisão. Mas aí a gente... eu tenho essas dificuldades. Procedimento de mediação perante uma Câmara Pública de Mediação. Aí a gente vai ver como é diferente, e o que é diferente, ou no que é que eles dois dialogam, o processo administrativo e o procedimento de mediação. O procedimento de mediação não visa uma decisão administrativa. O procedimento de mediação, ele vai terminar com, se conseguir, se tiver êxito, com o acordo de vontade dos interessados. Ele não é adversarial, ele é cooperativo. Sem cooperação, voluntariedade, a voluntariedade material, verdadeira, e não só a voluntariedade formal e ficta, porque, às vezes, um gestor público diz assim, eu vou dizer que eu não quero participar? Não. Eu vou dizer que eu quero participar, mas, na verdade, eu não quero e mando lá o meu assessor. Então, a gente tem que descobrir e buscar, através das técnicas, até isso, o interesse real das partes, se ele está mesmo de corpo e alma presente na mesa de negociação e mediação. Legitima e democratiza o encontro de vontades. Aí é muito parecido com o processo administrativo. No procedimento de mediação, você também precisa
do processo para legitimar e democratizar. Democratizar porque, embora a gente tenha o princípio da confidencialidade, a gente tem déficit de democracia na administração pública. Então, a gente tem que ter um procedimento que demonstre ao cidadão: é seguro mediar na administração pública? Eu não quero te enganar. Eu não quero sempre... Não é um jogo do ganha-perde, eu estou te chamando porque meu auto de infração é nulo, e eu faço um acordo aqui, a gente apazigua a nulidade e você me paga alguma coisa. Não tem isso. É a lealdade, a boa-fé, a transparência até onde ela é possível. Porque a gente não tem princípios absolutos. Então, a gente precisa do processo para legitimar as opções e para democratizar o encontro de vontades. Equilibra a relação entre os envolvidos, igualzinho no processo administrativo. O procedimento de mediação, ele precisa do equilíbrio, e esse equilíbrio só vai ser trazido também com o processo, porque você tem que mostrar que ali todos têm oportunidade e as mesmas oportunidades de comunicação, de diálogo, de demonstrar os seus interesses, e isso é conseguido através de um ITER, de um procedimento. Deve ser bem informado para gerar um acordo válido. Gente, não existe instrução em procedimento de mediação. Se instrui para julgar, para decidir. No procedimento de mediação, se informa para ter uma decisão informada. Para eu saber que você, secretário executivo do Ministério X, você revelou a sua vontade diante dos dados verdadeiros e absolutos em relação àquele conflito. E eu, mediadora, advogada pública, tenho que zelar por isso. Zé Roberto também. A gente não quer passar por cima de uma série de formalidades para que o acordo seja feito sob qualquer sacrifício. E muito menos se o sacrifício é da lei. A ideia não é essa. A ideia é que, efetivamente, você tenha sempre decisões informadas para ter acordos válidos. Necessita necessariamente de um conflito para ser instaurado. Esse aqui é uma questão bem tormentosa, por incrível que pareça. Porque, tratando de administração pública, você tem, às vezes, conflito e, às vezes, você tem uma controvérsia jurídica. E Zé Roberto já falou isso, tratando de outra forma, né, porque a gente tem muitos caminhos para chegar no mesmo lugar, ainda bem. O conflito é a nossa aptidão. A SECAF tem aptidão para pacificar conflitos envolvendo entes públicos. Um conflito envolvendo entes públicos, na maioria das vezes, engloba uma controvérsia jurídica. É um continente, é um conteúdo do conflito. Dificilmente você vai ver um conflito envolvendo entes públicos que não tem uma controvérsia jurídica. E o que eu estou chamando de controvérsia jurídica? Diversidade de teses jurídicas. Você acredita na aplicação X do artigo tal da Lei de Responsabilidade Fiscal e você acredita na interpretação Y. Isso é tão comum. E nós somos tão grandes, tão vastos, tão distanciados, que é muito comum você ter, e aí eu vou dar o exemplo do órgão que eu faço parte, na AGU, teses conflitantes dentro da própria AGU. Isso gera uma controvérsia jurídica. Essa controvérsia jurídica pode crescer e criar um conflito. Esse conflito precisa ser pacificado. E a SECAF tem aptidão para pacificar conflitos. E muitas vezes tem que tratar também dessa controvérsia jurídica para pacificar esse conflito. Mas a controvérsia jurídica, ela, pura na sua natureza, na sua formação mais clássica, ela é só isso, um conflito de teses jurídicas, que é o que dá cabimento para o que a gente tem nos nossos decretos e portarias ao arbitramento e que veio na lei de mediação como o parecer para dirimir controvérsia jurídica. Infelizmente, gente, o legislador não fez essa diferenciação entre conflito e controvérsia. Às vezes ele usa controvérsia, às vezes ele usa conflito, mas ele usa atecnicamente, indiscriminadamente. Mas a gente não está aqui para aceitar tudo que o legislador faz, né? A gente está aqui também para usar a cultura jurídica para fazer interpretações que aplicam melhor a lei, para que ela atinja uma finalidade da forma mais eficaz e eficiente. E a gente pode fazer isso, deve fazer isso. Então, a gente tem que fazer essa diferença quando for tratar de pacificação
de conflitos na administração pública. Espera aí, onde é que está a controvérsia jurídica? É bom que a gente entenda a controvérsia jurídica para saber o que é que ela está gerando de conflito. E aí eu vou tratar o conflito e vou tratar a controvérsia jurídica, mas elas têm uma diferença e muitas vezes elas têm dentro das procuradorias, como é o caso, no caso da AGU a gente tem, um órgão que só serve que serve principalmente para isso, harmonizar entendimentos jurídicos através de parecer. Porque nós, mediadores, não fazemos pareceres. Nós não nos posicionamos tecnicamente sobre um ponto, nem a atividade de autocomposição é uma atividade de harmonização de teses. Eu posso pacificar um conflito que tem uma controvérsia jurídica, pacifiquei, sai o acordo, mas a controvérsia jurídica persiste. E ela vai gerar novos conflitos. Então, a gente precisa de uma outra natureza de resolução dentro da administração pública, que é aquela capaz de harmonizar entendimentos jurídicos, para que não gere novos conflitos. Porque o que a gente faz é pacificar os conflitos, e, lógico, isso tem um efeito multiplicador, na maioria das vezes, mas não tem o objetivo principal de harmonizar entendimentos, de harmonizar teses jurídicas. E quando a gente vê na lei de mediação aquela questão referente a pareceres jurídicos para dirimir controvérsias jurídicas, a gente está falando de um parecer que vai precisar de instrução processual. Um parecer que dirime uma controvérsia tem toda uma carga decisória, embora se chame de parecer. E no acordo e na autocomposição, a gente não trata disso, né? A gente trata das partes que vão sendo conduzidas até uma manifestação de vontade confluente e é firmado e celebrado um acordo. Mas não necessariamente em tese você vai harmonizar entendimentos jurídicos. Eu acho que eu já respondi, né? Porque a pergunta é, podemos dizer que um procedimento de mediação que tramita em câmaras públicas e envolve entes públicos, ele é um processo administrativo? É um processo administrativo. Mas não é um processo administrativo simplesmente porque envolve entes públicos e porque tramita dentro de uma câmara pública de mediação. Ele é um processo administrativo porque se nós profissionais que nos dedicamos à autocomposição, respeitamos as diferenças e peculiaridades que o procedimento de autocomposição, de mediação, tem que ter em relação ao processo administrativo, o processo administrativo vem para nos ajudar. Vem para dar segurança jurídica aos interessados, para informar melhor os interessados, para dar esse equilíbrio aos interessados. Isso é muito bom. Contanto que nós saibamos até onde o processo administrativo nos ajuda e onde nós temos que nos apartar do processo administrativo clássico, sem com isso estar operando em antijuridicidade. Não é isso. É fazer uma... Eu utilizo muito uma frase que o meu orientador usava, que é quando você importa um método, um instituto, ele passa por uma alfândega cultural e você paga o tributo por isso. A gente está falando de um novo formato para uma administração pública dialógica, que até então a gente só pensava na administração pública imperativa. Então, já que a gente vai tratar nossas crises, nossos conflitos de uma forma diferente, a gente vai ter que pegar esse processo administrativo e vai ter que utilizá-lo com as peculiaridades e compatibilidades com um procedimento de mediação, que tem, na essência, diferenças muito profundas. Um processo administrativo clássico para um procedimento de mediação. Mas respeitadas essas peculiaridades, e que somos nós que temos que nos assenhorar dessas dificuldades. Porque não se surpreendam, somos nós que nos traímos. Muitas vezes eu falo assim, e aí, instruiu o processo? Opa! Palavras são meros rótulos, mas isso revela muito do que tem dentro da gente. A gente ainda tem essa cultura adversarial. É muito difícil a gente se desconstruir, se despir de todos esses valores que a gente aprendeu ao longo de tantos anos.
Sempre. As peculiaridades próprias do procedimento de mediação. A ausência de imperatividade. Num procedimento de mediação, você vai conduzir um processo administrativo peculiar que não tem nenhuma necessidade de usar imperatividade, não deve usar imperatividade, porque a partir do momento que você usa a imperatividade, você fere de morte o que é essencial no procedimento de mediação. Inexistência de instrução processual, porque você não instrui, você informa. Supremacia da oralidade sobre a formalidade. Isso já foi falado para o Zé Roberto e isso aí é pedra de toque. No momento que você percebe o quanto você tem que buscar o interesse da... Gente, isso é tão contrário a tudo que a gente aprendeu, né? Porque processo é forma. Por mais que a gente diga, não, o processo é o mais informal possível, a gente nunca chega à oralidade. É oralidade mesmo. Não peça nenhuma manifestação escrita, porque você vai fortalecer as posições, porque vai ser muito difícil você alcançar o interesse quando você tem cristalizado e engessado uma posição escrita, ainda mais juntada num processo, num procedimento conciliatório. Não façam isso. Liguem. Olhem a agenda da autoridade. Marquem e conversem. Tudo deve ser conversado. Voluntariedade na participação efetiva. Aí eu digo da sincronicidade, né? Porque foi exatamente o que eu pensei, foi exatamente o que o Zé Roberto falou aqui. A voluntariedade não é simplesmente chegar lá e dizer eu estou a fim de sentar na mesa e pensar num acordo. Não. A voluntariedade vai ser revelada com a cooperação e colaboração no processo. E que o mediador tem o feeling de perceber que, embora ele esteja ali, ele não tem uma natureza colaborativa. Vamos arquivar o procedimento. O senhor não quer colaborar. Mas não é como ameaça. É porque é impossível, num procedimento de mediação que precisa de cooperação e colaboração, você conseguir fazer tramitar e desenvolver um processo à sua finalidade quando um dos envolvidos, um dos interessados, efetivamente não quer. A ausência de rito. Olha, não pensem num rito. Principalmente para quem ainda não tem a Câmara. A gente tem um fluxo que assim, foi um fluxo bem pensado. Eu adoro o fluxo que a gente fez. Tem pouco tempo, a gente traçou um novo fluxo, coisa que a SECAF não tinha até então. Mas assim, é um fluxo, o que mostra e organiza em grandes linhas onde a gente sai e onde a gente quer chegar. Mas aqui, gente, o importante, assim, eu acho que o avanço maior que a gente teve nas nossas reflexões é imaginar que é essencial, crucial ao procedimento de mediação, a estratégia. Então, o plano estratégico de conciliação, que é IPEC, porque é sonoro, né? PEC ficou bonitinho, a gente sempre fala PEC, PEC. Mas é isso. Não tem um rito, você pode imaginar um fluxo em grandes linhas e você ter estratégia, que é circunstancial. Em cada processo, para cada interessado, você tem uma estratégia e ela muda. Você tem uma estratégia hoje e amanhã você ouve outro interessado e você vai dar outro enfoque dessa estratégia, mas tem que estar presente. O preparo, que o Marcelo Girardi falou tanto aqui hoje, ele passa também por isso. Faz parte do preparo você traçar uma estratégia para o seu procedimento de mediação. Por isso que a gente não pode falar em rito. Houve primeiro três reuniões unilaterais, depois uma bilateral. Isso não existe no procedimento de mediação. E não deve existir. Cada um é um. E você deve, sim, ter um fluxo para você não ficar também igual a barata tonta, mas você tem que ter um plano estratégico para você saber onde quer chegar. Você não vai marcar suas reuniões de acordo com as suas conveniências. Eu tenho pilates amanhã 3 horas, então a reunião só pode ser às 18 e só pode ser com porque tem que terminar logo, porque eu busco o meu filho na escola. Não existe isso. Não são as conveniências pessoais que vão ditar como você procede na mediação. Isso aí é insucesso absoluto. O que vai traçar a estratégia é você perceber. Primeiro você vai conhecer o conflito de forma absoluta, saber tudo que ele engloba, a controvérsia que ele engloba, quais são os interesses. Depois de você fazer essa minucioso estudo sobre o conflito, mapear o conflito, você traça a sua estratégia, que é sempre imutável.
elasticidade objetiva e subjetiva. Eu gosto muito de falar isso dando uma metáfora que o processo judicial e o processo administrativo clássico é como se ele fosse assim um rio, o Rio Joanes lá da Bahia, que abastece Salvador, e o procedimento de mediação, o Amazonas. O procedimento de mediação, ele é marcado por essa elasticidade objetiva e subjetiva. Ele não tem limites, o juiz tem visão de túnel, o mediador não. A administração pública, ela tem a versatilidade e a transversalidade. Ela pode chamar vários interessados, ela pode englobar vários outros conflitos que, na verdade, fazem parte do mesmo conflito, que às vezes estão pulverizados no Poder Judiciário, e pacificação você só tem atraindo todos esses conflitos. É lógico, às vezes não é estratégico. Quem muito abraça, pouco aperta. Então, às vezes, é estratégico que você também não amplie muito para não prometer demais e cumprir de menos. Isso faz parte da estratégia também. Mas, num procedimento de mediação, a elasticidade, a flexibilidade, a possibilidade de alargar o procedimento, tanto subjetivamente em relação aos interessados, quanto objetivamente em relação ao conflito, ela é muito ampla. A aptidão para gerar reformas administrativas tem efeitos difusos e transindividuais. Essa é uma parte também que me é muito cara, que a gente acredita, isso ainda não é, assim, isso, a gente já faz isso na SICAF, mas eu acho que a gente ainda tem que amadurecer muito em relação a isso, que é justamente a gente não ter a mediação e a conciliação, os métodos consensuais como resolvedor de conflitos pontualmente. A forma mais fácil de dar errado é quando você pensa numa Câmara que só vai receber os conflitos, pacificar cada uma das relações e pronto, acabou ali a atividade de mediação. A ideia são políticas institucionais de consenso. Por quê? Porque quando a gente atrai o conflito para nosso âmbito interno, a gente trabalha nele também para reformar políticas públicas que geram conflitos. O Estado é um gerador de conflitos natural, isso não vai acabar. Mas a ideia é que você trazendo o conflito para que ele seja resolvido, solucionado, pacificado e tratado dentro de casa, você consegue pensar melhor no conflito e melhorar as políticas para que você não gere esses conflitos novamente, para que você evite de gerar esses conflitos. Às vezes, uma mudança simples de procedimento. Então, isso aí é a ideia do poder de reforma. Pô, você tem aí remédios de alto custo que, de repente, com uma mudança de procedimento... Eu sempre cito, nesse caso, exemplos da área de saúde, embora a gente nem tenha tanto na SECAF uma aptidão para esses processos envolvendo saúde. Mas eu tenho alguns exemplos em alguns estados federados que buscam muito essas câmaras de resolução consensual por causa dessas questões de saúde. Os casos de saúde, por exemplo, tratamento médico, remédios de alto custo, é um desses aqui que tem que ter efeito difuso, transindividual e gerar reformas de políticas públicas. E isso é algo que a gente tem que pensar. Porque se o judiciário secular está aí levantando a bandeira branca, dizendo não aguento mais, se nossas câmaras só pensarem em ser apagadora de incêndio numa política institucional de consenso e se retroalimentar com esses conflitos para que reforme políticas públicas, elas naufragarão muito mais rápido que o Poder Judiciário. Porque a gente não vai ter estrutura suficiente para suportar essa demanda que cada vez chegará mais. Pensem vocês que a gente fala que o judiciário está abarrotado, mas quando a gente estuda acesso à justiça, existe demanda represada de pessoas no Brasil que gostariam de acessar o judiciário e não acessam porque não têm condição. E a administração pública, talvez atraindo essas pessoas para que resolvam seus problemas administrativamente, pode ser que isso aumente. Então, isso é algo a ser pensado hoje para que essas novas câmaras elas pensem numa forma de melhorarem a atividade administrativa. Sempre. Eu acho que isso aqui eu já falei. Tem uma característica aqui que eu quero chamar a atenção, que é emprestar segurança jurídica, tanto aos entes públicos quanto aos particulares, uma vez que o mediador zelará pela assinatura de um acordo vantajoso e legítimo para todos os interessados. Essa é uma novidade da nova SECAF,
que é justamente, não que a SECAF até hoje não pensasse nisso, mas não pensou nisso da forma como nós temos pensado e exercido, que é justamente fazer com que esses interessados, envolvidos no procedimento de mediação, eles assumam a responsabilidade num dado momento, depois de ultrapassadas as tratativas, evoluído o procedimento de mediação para a celebração do acordo, a gente entra num plano muito mais próximo do processo administrativo clássico do que do procedimento de mediação genuíno. Porque a gente entra numa fase onde, por conta do direito público, a gente precisa dar uma maior segurança jurídica a um ente público que está muito mais atado a limites de juridicidade. Então, nesse caso, a gente exige nos casos dos entes públicos é exigência, nos casos particulares vai ser indicativo, que eles apresentem seus pareceres de juridicidade e de demonstração de vantagem no acolhimento daquela proposta para acordo, na assinatura daquelas cláusulas do acordo, e nós ainda fazemos um exame de conformidade jurídica que não é um parecer do consultivo onde o mediador vai se posicionar, mas onde ele vai fazer um checklist de todo o passado para ver se todos os fios descobertos foram tudo que geraria uma possível nulidade do acordo, um questionamento posterior, se tudo aquilo foi olhado pelos interessados, se foi ultrapassado, se não foi, diligencia para que seja, se não tem jeito, não tem acordo, porque não vai se firmar um acordo que não gere segurança para as partes. Até hoje a SECAF nunca teve nenhum acordo questionado em órgão de controle, é bom que se diga. E a gente quer manter e até fortalecer isso. Então, a gente tem, nesse momento aqui, um momento onde o procedimento de mediação se assemelha muito ao processo administrativo clássico. O que é que a gente tem que evitar? A cartorização, o Zé Roberto já falou muito bem. O engessamento de ritos, a gente já falou também. O fluxo é amplo, mas engessar um procedimento de mediação é matar um procedimento de mediação, porque a gente estreitaria os limites objetivos e subjetivos. E a fatal das ciladas, que eu até conversei com o Marcelo hoje no aeroporto. É muito comum que nós, advogados públicos, comecemos a trabalhar com autocomposição e comecemos a achar que 5 minutos é o bastante. E comecemos a pensar que o ideal seria transformar aquela Câmara de Autocomposição numa justiça administrativa, num tribunal administrativo. Isso aconteceu com a SECAF. Em determinado momento, o sonho dos conciliadores era que a SECAF se transformasse numa justiça administrativa. A gente, justiça administrativa francesa, em Portugal, na Espanha, é jurisdição. É jurisdição realizada pelo executivo, não tem nada de consensualidade. Tem a ver com autotutela, sim, mas com autocomposição, não. E o que a gente tem vocação é para o consenso que pacifica de verdade. Então, há uma... Não sei por que essa cilada, mas as pessoas sempre tendem, às vezes, a aproximar essas câmaras de resolução de litígio com consenso dos tribunais administrativos. E o tribunal administrativo é uma forma de resolução, mas é uma forma adversarial. Ela não é autocompositiva, ela é heterocompositiva. É uma jurisdição, só que é uma jurisdição exercida pela administração pública. Sempre eu volto. Meu Deus... Bem, eu acredito nisso, que a autocomposição, embora não seja a única forma de controle, a única forma de resolução de conflitos, ela é a mais eficaz forma de pacificação desses conflitos. E o processo é um instrumental adequado para desenvolver essa relação conflituosa, desde que ele se adeque aos propósitos de uma administração pública dialógica, porque até então o processo administrativo foi pensado numa outra perspectiva, de instruir para julgar, de instruir para decidir de forma correta e legítima, e hoje não. Embora o processo continue como instrumento de exercício de poder, é um instrumento de exercício de poder que não é estatal, é das partes. O empoderamento é daqueles que têm e que assumem a responsabilidade por resolver seus próprios conflitos. E isso é uma devolução de algo que foi negligenciado por Poder Judiciário indevidamente há muito tempo. Então, é uma realidade, mas há uma mudança de cultura que ainda é muito lenta. Mas a gente consegue, eu tenho fé.
Eu agradeço e vamos esperar a próxima que eu venha ver a vista de novo da URCA. Eu agradeço a doutora Kaline e o doutor José Roberto e abro muito rapidamente para perguntas, inclusive para o doutor Marcelo, se alguém tiver. Eu sou colega também, advogada da União. Eu tenho uma pergunta, estou um pouquinho afastada do mundo aí da mediação, mas eu tenho, na prática, um caso que foi submetido à Câmara. Então, a minha dúvida é a seguinte: em determinado momento, vocês colocaram que existem critérios de uniformidade, né? E, claro, isso é analisado à luz, o acordo em si, ele é à luz da conformidade, né? Passa por esse crivo. Eu queria saber como é que isso é feito internamente, grosso modo, né? Que é claro que há conflitos semelhantes no Rio de Janeiro, há conflitos semelhantes em São Paulo. Como é que isso é tratado justamente especificamente entre órgãos públicos, né? Os gestores estão preocupados, claro, com todo mundo tem o interesse, né, em dirimir o conflito, mas também tem uma grande preocupação em relação aos seus limites. A gente sabe, da casa, que existem certas divergências entre as consultorias pontuais, mas o gestor, externamente, ele não sabe, né, disso. Então, como é que isso é colocado entre os órgãos que estão ali à mesa, tentando resolver uma questão? Como vocês colocaram um exemplo, existem divergências em termos de interpretações jurídicas, né? Como é que essa conformidade ela é trabalhada? Obrigado pela pergunta. Como é o nome da colega? Margarete. Margarete. Obrigado, Margarete. Bom, quando eu falei, Margarete, sobre uniformidade, eu quis dizer da procedimental, e não na tomada de decisão. Então, assim, a uniformidade que vai ser buscada, claro, nós vamos induzir a administração a tomar a melhor decisão possível, né, dentro dos parâmetros objetivos que estiverem na mesa para negociar. Mas a uniformidade, nesse sentido que você expressou, é do gestor público, é de quem vai tomar a decisão. É de vocês que estão lá na PRU auxiliando num processo judicial o gestor que vai estar na mesa de negociação. Então, assim, uniformidade foi nesse sentido, foi procedimental. O que a gente quer é que, numa CLC aqui no Rio de Janeiro ou lá no Pará, o formato procedimental seja o mesmo, com critério de oralidade e informalidade até uma certa etapa e com um critério de funcionamento de decisão informada, de accountability, na segunda etapa, né? Na etapa de documentação, na etapa de tomada de decisão. Agora, sobre uniformidade na tomada de decisão, é claro que nós criamos uma coordenação nacional, né? A doutora Kaline é essa coordenadora nacional, e a ideia é que a gente tenha esse padrão de comunicação da SECAF com as CLCs, para que quando houver um conflito lá no Pará, né, e que seja semelhante a um conflito lá no Rio Grande do Sul, né, que a gente esteja se conversando para saber como é que foi o parâmetro de decisão tomada, né, ou trabalhada como forma de indução. Claro que a gente quer que haja o administrado ele quer que tenha um tratamento, né, parecido, né, do sul ao norte, né. Então, assim, a ideia é, sim, a conformidade ela é trabalhada com os pareceres de tomada de decisão e com o parecer de conformidade. Então, juridicamente, a gente quer consistência, juridicamente, a gente quer segurança jurídica. Agora, a uniformidade ela tem que ser trabalhada com o gestor. Então, é o gestor que vai ter que tomar a decisão parecida com aquela que ele tomou em outro cenário com outros atores. Tá? Não sei se respondi, era isso? Tá joia. Mais alguma questão? Bom, então nós paramos rapidamente por 15 minutos, porque lamentavelmente estamos atrasados, e paramos 15 minutos para um coffee break. Obrigado.